Irmãos, a paz do Senhor, estou feliz de estar aqui mais uma vez na casa de Deus, e como é bom a gente ouvir a palavra do Senhor. Nosso tema da nossa campanha, hoje é o quinto elo, 9 de Marcos e verso 23, os irmãos já até sabem de cor, mas vamos ler ele novamente. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Palavras de Jesus. Ouvimos aqui o testemunho da nossa irmã Fátima. Isso é ato de fé e a gente fica feliz de ver Deus trabalhando. Muitas pessoas não acreditam, mas a partir do momento que colocou a fé em ação, ouve uma palavra, você vai passar em nome de Jesus. Com fé aconteceu. Então a gente estamos gratos a Deus pelo fato que aconteceu. Irmãos, nesse quinto elo, me chamou a atenção alguma coisa e eu quero passar para os irmãos. Interessante que esse pai estava com um problema muito sério. Tinha um filho e esse filho ninguém poderia resolver. Problema seríssimo. Esse menino ficava endemoniado e ele rangia os dentes, espumava e ninguém segurava, aquela loucura. E esse pai certamente viu o movimento dos discípulos, chegou lá e pediu para os discípulos expulsar. E os discípulos não conseguiu. Tanto é que o pai fala para Jesus, ele reclama. Quando houve aquele movimento, ele pega, Jesus perguntou o que era, os fariseus, tudo perguntou, viu aquele movimento, Jesus falou: o que está acontecendo? Aí ele pega e fala assim: olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Se o senhor pode fazer alguma coisa, faz. Foi aí que Jesus pegou e falou assim: ó, se você pode crer, eu faço. Aí o que ele pegou e falou? Eu creio. E rogou aí. Aí ele pediu, baixou a bola com humildade: ó, se o senhor pode fazer, por favor, faz. Foi aí que Jesus repreendeu aquele espírito. O que eu aprendo com isso? Deus, irmãos, a arrogância, a avareza, existe alguma coisa na nossa vida que impede a bênção de Deus. E nessa noite eu quero falar um pouquinho de um homem que tinha muita experiência com Deus, e o nome dele chama Elias. E esse homem era muito usado pelo Senhor, muito usado. Ele, uma certa feita, ele pegou, uns homens ia passando e pegou, gritou assim: ó, homem de Deus! E ele pegou e falou assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus subordinado que você está tomando conta do soldado. E Deus derramou fogo do céu e matou eles. 2 vezes ele fez isso. E Deus respondeu. A terceira vez veio um homem que temia a Deus, já de longe pegou e falou assim: homem de Deus, não faça isso comigo não. E se inclinou. Porque ele sabia que se ele ordenasse, o fogo descia. Aí, resumindo, por que esse homem de Deus fez isso? Eles foram consultar outros deuses e Elias irou. Falou: peraí, você está chamando eu de homem de Deus e está consultando outro Deus? Então Elias irou. Então, se eu sou homem de Deus, consulta a mim. Agora você está querendo procurar outro? Essa foi a palavra do profeta Elias. Mas me chamou a atenção num desafio que Elias fez. No verso 17 de 1 Reis, está escrito assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileá, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, que nesses dias nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora pensa bem, irmãos, a ousadia desse profeta chama lá o rei Acabe e fala assim: olha,
Eu tenho uma proposta para falar para vocês. A partir de hoje, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair o orvalho, porque a chuva naquela época não chovia, e só regrava a terra com o orvalho da noite. Então ele pegou e falou assim: olha, não haverá chuva, e nem o orvalho vai regrar a terra, segundo a minha palavra. Eu tenho a impressão que o rei pegou e falou, mas que ele não tinha experiência. Certo, professor, ficou maluco, agora nem o orvalho. Está achando que ele é Deus? Não está escrito na Bíblia, mas um pensamento meu. Sabe o que aconteceu? 3 anos e 6 meses não regou a terra. Sabe por que não morreu todo mundo? Eu fico pensando o seguinte: naquela época as bacias de água, a parte da terra, o que acontecia? Eu creio que era muita água. A bacia era muita água. Por isso que ficou 3 anos e meio. E interessante, irmão, que aí o que aconteceu? Quando Elias falou isso, o Senhor pega e fala assim: Elias, eu tenho uma proposta para fazer. Você foge para o lado do Oriente, no rio Querite, junto ao rio Querite, em frente ao Jordão, bem mais à frente. E esconde ali. Olha o que o Senhor falou para ele: porque eu já ordenei aos corvos que te mandam alimento. Olha como Deus faz levar pão e carne para o profeta. Aí ele estava junto ao ribeiro, tomava uma aguinha fresca, né? Comia o seu lanchinho e ficava escondidinho. Só que os dias foram passando e o ribeiro secou. Então, quando estava quase secando, aí ele pega e fala assim, ó, isso no verso 7. E sucedeu que, passando os dias no ribeiro, secou, porque não havia ruído de chuva na terra. Aí no verso 17, 8, então diz assim: e então veio a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Serepte, que é de Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado a uma mulher viúva para que te sustente. Então veio a ele, levantou e foi-se a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e disse-lhe: traz-me, peço-me que traz uma vasilha com um pouco d'água, para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traz-me também agora um bocado de pão na tua mão. Pensa bem, a mulher que ela ia fazer, ela ia pegar uns gravetos, ia fazer um pãozinho lá, um bolinho, para ela comer junto com o filho dela e esperar a morte. A mulher só estava com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aí chega o profeta para ela, falou assim: oh, você me arruma um pouco d'água? Quando ela foi buscar, aí ele pega e fala assim: aproveita e traz um pedaço de pão para mim. Aí ela pega e fala assim: ó, viva o Senhor, viva a sua alma, porque eu não tenho condições de dar para você. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolinho para que eu e o meu filho comam e nós morramos. Sabe o que o profeta falou para ela? Tudo bem, você vai fazer igual você falou, só que primeiro você pega e me dá o pão para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Vamos agora pensar um pouquinho? Parece que é abuso, não é, Amanda? Não é, André? Agora pensa bem, um homem de Deus viu a mulher passando um problema terrível. Ele pega água, pede água para ela, quando ela vai buscar água, aí ele falou: aproveita e traz um pedacinho de pão para mim também. A mulher falou: homem de Deus, não faz comigo não. Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolinho para eu, menino, comer e morrer, não tem mais nada. Aí ele pega e fala assim: então, só que você vai fazer o seguinte, você vai fazer primeiro para mim, e depois você vai fazer por você. Aí olha a palavra que ele falou: porque a farinha não vai acabar, nem o azeite também não vai faltar, até que venha chuva do céu e haja abundância para todo mundo. Irmãos, ela poderia
ter perdido a benção dela. Naquele momento a palavra do profeta foi o quê? Um ato para ela provar o que? A fé dela. Ela sabia que aquele homem era de Deus. Então o que acontece? Aquela mulher não tinha solução para ela. Ela ia fazer um bolinho, comer mais o filho e ia morrer. Simplesmente ali comer e morrer. Só que chega o homem de Deus, pega e fala assim, faz o seguinte. Só que ao invés de você fazer primeiro para você, você faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, olha o que ele falou. Assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar, nem o azeite também não vai acabar. Até que venha a chuva do céu. O que aquela mulher fez? Opa, já mudou, né? O que custa eu servir primeiro? Eu vou ter o alimento. Resumindo, passou vários dias. Cedo, à tarde, sempre o profeta primeiro. Ela já sabia. Ia lá, fazia o bolinho. E reconhecimento o quê? A Deus. Não era simplesmente porque era um homem, um profeta. Aquilo ali era uma gratidão a Deus. Porque Deus enviou um homem para cuidar daquela mulher. Então aquela mulher aí aprendeu a lição. Agora ela sabia, servindo a Deus ali primeiro, ela tinha depois o recurso dela. Ela lá levava o bolinho do profeta, o pãozinho, ele comia. Aí de repente ela ia lá fazer de novo. Eu tenho por mim que ela até acostumou, né? Ela sabia, chegava lá, não tem nada aí. Enquanto ela ia lá, o azeite parecia na vasilha. O negócio é muito lindo. E a farinha também, porque era a palavra. O que aconteceu? Isso por muito tempo. Mas você pode ver lá em 1 Reis, capítulo 18. E verso 43, está escrito assim: e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse, não há nada. Então disse, toma lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª disse-lhe, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, vem subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Tem gente que acha que Deus não corrige. Deus corrige. Aliás, teve uma vez que eu estava passando tanto problema, que eu comecei, eu nem que você está variando, né? Aí eu começava a queixar com o irmão, Deus não me ama. Por quê, irmão? Eu estou passando cada luta, cada prova. Não, Deus não me ama. Aí um dia Deus usou 3, 4 pessoas simplesinho. Falou assim, Jorge, você acha que Deus não te ama? Deus te ama muito. Eu falei, por que Deus me ama? Aí uma pessoa tão simples falou assim para mim, irmãozinho simples, irmão, mas Deus te ama tanto. Eu falei, por quê? Está escrito na palavra dele que ele corrige aquele que ele ama. Eu falei, bicho, então ele ama demais, porque o negócio estava feio do meu lado. Então quer dizer, quanto mais a dor, Deus está mostrando o amor que ele sente por nós. Aí você fala, mas que loucura, que doidura. Então Deus, quando está nos corrigindo, ele está mostrando o quê? Amor. Por exemplo, os pais que estão aqui, quando os filhos falham, não corrige. Está mostrando o quê? Amor. Dói a correção. Dói até para o pai, você vê o bichinho chorando, mas foi necessário. O filho que só fala sim. O dia que ele recebe um não do pai, ele vai querer desmaiar. Aliás, na vida, a pessoa escolhe mais não do que sim. Sempre na vida é não. Aí ele fica tudo moribundo. Se explicar o filho, o mundo aí fora é tão difícil. Então ele vai preparando para enfrentar as coisas difíceis. Também não pode dizer só não, porque ele fica tão acanhado que depois ele não consegue andar lá fora. Então você tem que estimular ele muitas vezes. Então a falha, às vezes, está na nossa vida. Então, eu pude ver o quê? Lá na 4ª oração, o que o profeta fez? Ele começou a arrepender. Jesus. Quando Deus começa a corrigir a gente, ele começa a arrepender o Senhor, porque ele está assim, Senhor, eu tenho sido tão fácil. Aí ele começa o quê? Consertar. Ele viu que as orações dele não estavam resolvendo nada. Agora já pensou o problema que ele estava? Falou, agora ele vai matar, Senhor. O Senhor fechou agora. Não, pelo amor de Deus, Senhor, manda chuva.
Agora, da agora em diante, eu vou ser mais grato. Eu não vou querer aparecer, que a glória do Senhor apareça em mim. Para mim, parece que eu vejo ele falando desse jeito. Ele fez um concerto com Deus. Aí, no lado para a sétima oração, ele já voltou dele a confiança. Ele começou a agradecer ao Senhor. E quando você está assim, na presença do Senhor, você olha uma vez, de repente, você sente graça. Tem vezes que Deus está pedindo, nós é um conserto mesmo. E eu vejo o profeta que consertando perante Deus. Ele humilhou. Aí na sétima vez, ele fala para o moço, agora pode ir lá. Enquanto ele foi lá, ele começou, Deus, eu sei que é para a tua glória. Ó, o Senhor perdoou eu. Agora sim, mas em nome do teu nome, faz a glória do teu nome. Manda chuva. Pronto. Aí o moço olhou lá, eu estou vendo uma nuvenzinha, olha aqui. Olha na minha mão. Uma nuvenzinha do tamanho da palma da minha mão. Olha aqui, irmão. Só isso aqui, ó. Não é a mão inteira, não. Eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho com a palma da minha mão. Aí o profeta falou assim, ó, avisa o arco para ele aparelhar a carruagem, correr, porque a chuva vai pegar ele no caminho. Agora pensa bem, a nuvem está subindo lá longe. Veio a bênção rápida. O que eu quero dizer com isso? E veio mesmo a chuva e Deus foi abençoado. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar o resto da história, é só ler primeiro Reis 16 e 17, você vai ver essa história muito linda. Depois ele vai fugir da mulher. Depois ele pega, Senhor, ele começou a chorar dele tremendo. Só que esse homem não provou a morte. Ele pediu a morte para Jesus, para Deus. Senhor, me mata, me leva embora, eu não quero viver mais não. Estou passando uma vergonha tremenda. Eu ganhei o status, todo mundo viu lá perante os profetas de Baal, 750 profetas, e agora o Senhor deixou eu correndo de uma mulher que falou que ia me matar. Olha o que Deus fez. Muitas vezes, quando Deus quer corrigir a gente passa uma vergonha. Meu Deus, eu sou servo teu, estou passando por isso. Olha que vergonha. Chegou o ponto de eu pedir as coisas para os outros. Não está escrito. Aí você usa até a Bíblia. Não está escrito que quem teme o Senhor nada tem falta. E às vezes nós no limite. Mas quando Deus quer falar alguma coisa com aquele, quando você humilha perante Ele e dá honra para Ele, tira a exaltação, tira tudo, aí Deus abençoa. Sabe o erro nosso? Às vezes Deus não pode nos abençoar por causa do nosso orgulho. Nós não é mais abençoado, porque o Senhor sabe, se o Senhor abençoar nós bem, de repente fala, olha, ninguém aguenta ele, ninguém aguenta ela. Você viu? Comprou uma casa, também Deus abençoou, ó o carrão, você viu? Passa perto da gente, nem cumprimenta. E às vezes a pessoa faz isso, mas tem pessoa que cresce, e outras pessoas não. Às vezes o mal está na pessoa que está olhando, e não na pessoa. Mas se Deus quer abençoar, preste atenção, se Deus te exaltar hoje, você vai ser o mesmo que é hoje, ainda mais grato. Porque tem pessoa que é fiel em cima de uma chinelinha, em cima de uma bicicletinha, mas quando Deus abençoa ele não é fiel mais ao Senhor. Ele para de consagrar, para de jejuar, para de contribuir, ele para de muita coisa, deixa os cultos tudo. Tem pessoa que Deus não pode dar um sítio, um rancho para ele, porque ele deixa a igreja toda isso. É perigoso até desviar. Outro, não, vou largar da mulher, outro vou largar do marido, não, agora eu estou bem. Por quê? O dinheiro faz coisa. Quem não pode arrumar os dentes, a primeira coisa que ele vai fazer, você está falando, não, vou arrumar os dentes, vou gastar 30 mil, 40 mil nos dentes. Ele vai lá e gasta o dinheiro tudo. Não é verdade? Eu vou me arrumar. É lógico, tem que se cuidar, tudo bem, mas não pode deixar o orgulho tomar conta. Não pode deixar afastar a presença de Deus. Você tem que ser melhor, ser grato ao Senhor. A pessoa, você chegar no seu desespero, glória a Deus. Mas se Deus levantar um empresário forte aqui, será que você vai deixar a porta para aquele necessitado que está com a luz cortada? De repente faz coisas, eu não tenho para te emprestar. Não é para emprestar, é para você dar. Que Deus te abençoe. Então, se alguém fizer isso, você será abençoado. Seja abençoado nessa palavra. Elias foi corrigido pelo Senhor. Só que depois que ele colocou a casa em dia, ele precisava
condição, Deus não ia deixar ele passar essa vergonha. O moço mesmo pensava, falando, puxa vida, o profeta não corou assim. Toda vez que ele fala, acontece. Agora já é a sexta vez, na sétima vez. Ô profeta, eu estou vendo uma nuvenzinha. Ah, então acho que eu já está vindo. Vamos dizer ao rei, achou. Eu quero dizer uma coisa, presta atenção. Traga essa nuvenzinha do tamanho da sua mão para você. Você ora, não está dando solução, mas se você, Deus, eu confio em Ti. Pai, me ajuda, me limpa, me purifica. Senhor, eu quero ver o Teu milagre. Senhor, está escrito, tudo é possível ao que crê. Se Tu pode, eu creio. Aí você ora com quem? Com ousadia. Não tem dúvida, mano, André, ou os irmãos, pega essa palavra. Não existe impossível se você colocar a sua fé. Glória a Deus. Aí o próprio Senhor falou: para Deus tudo é possível. Deus limpa, Deus trabalha, Deus abre, Deus, Ele entra e acabou. Ele entra na bala, às vezes uma bala é coisa, Deus usa alguém, desvia a bala, pessoa, nossa, ele atirou o policial que era ruim, não foi um escudo de Deus. Às vezes a pessoa é muito bom naquilo, mas Deus pega e intervém. Porta abre. Então fica com essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero testificar uma coisa. Eu não é assim falar as coisas por falar. Quarta-feira passada, quando eu estava orando por essa caixa, eu senti ela pegando fogo. O olho aberto, eu vi como se fosse. O que eu senti naquele momento? Que as nossas orações estão sendo visitadas pelo Senhor. Glória a Deus. E quando Deus visita a causa, é porque vai vir milagre. Então, não precisa temer, confia, porque Deus é poderoso para fazer. Nós estamos vivendo um dia que as pessoas estão querendo Tomé. Eu tenho de tocar para crer. Mas a Bíblia fala assim: bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Você é aventurado se você não está vendo, mas você está crendo. O negócio pode estar difícil, mas se você estiver crendo no Senhor, Deus vai fazer um milagre grande. E é o impossível. Então acredite, porque Deus é poderoso, é muito poderoso. Então Ele faz. Glória a Deus! Vários milagres, muita coisa que eu vi acontecer. Deus faz. Por exemplo, sabe uma pessoa que não consegue ir no banheiro, tem de colocar supositório, ir no médico, tanta coisa, fazer lavagem, e de repente você vê Deus fazer o intestino funcionar. Eu já vi isso. Deus fez isso, não precisou operar. Isso são coisas pequenas. Então confia, Deus é poderoso para tirar o seu remédio. Você não precisa tomar remédio para dormir. Você não precisa ficar louco, meu Deus, o que está acontecendo? Aquele tanto de remédio, se você não tomar. Se você crê, Jesus é poderoso para arrancar, para tirar. Milagre existe. Glória a Deus. Milagre acontece para aqueles que creem, que curam. Então pega essa palavra. Naquela época, precisava chegar a Jesus, agora não. Você tem que chegar pela fé, orando e buscando. Amém? Amém. Nós vamos apresentar mais uma vez. Aleluia! Você que não fez seu pedido, ainda coloca aqui, ainda vai ter mais 2 reuniões. Quem sabe até a última reunião, Deus te alcançou. Faça sua cartinha, escreve: Jesus, meu pedido é esse. Confia que Deus é poderoso para acontecer. Amém? Então, você entendeu essa mensagem? Amém. Então o que acontece? Deus corrige para quê? Para nos melhorar. O que aconteceu? Mesmo o nome de Deus, usado por Deus, foi corrigido, só que a resposta veio. Fica com essa palavra e nós vamos orar nesse momento. Mais uma vez. Coloca-se de pé, mas já está terminando. Senhor Deus e Pai, glória a Jesus, aqui há pedido de oração. No nome de Jesus, Pai, confirma a tua promessa. Senhor Deus, com sua fé, quando escreveu, Pai, manifesta com fogo, com poder, curando e libertando, abrindo porta, dando casa, dando carro, seja o que for, Pai. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, tuas mãos, nós entregamos, Senhor, todos os pedidos, seja a cura, seja o milagre, seja o que for, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém e amém.